Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Danilo dos Santos, eu sou bacharel em Sistemas de Informação e especialista em Computação. A disciplina que nós vamos trabalhar é dividida em duas unidades. A primeira é Algoritmos e Estrutura de Dados, e a segunda é Linguagem HTML. É importante que em nossas aulas vocês estejam sempre munidos de papel e caneta para fazer anotações caso surjam dúvidas. Não deixem de postá-las no nosso Fórum Tira Dúvidas. Lembrando que haverá um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Sendo assim, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. Para que tenhamos um bom resultado na nossa disciplina, conto com a dedicação e empenho de vocês, nos estudos e nas atividades da sala virtual. É muito importante também que vocês leiam os livros didáticos. Caso tenham alguma dúvida durante a leitura, fiquem à vontade para postarem no fórum de discussão, ok? Vamos começar? A primeira unidade que vamos trabalhar é algoritmos e estrutura de dados. Mas o que é um algoritmo? Antes de responder a essa pergunta, nós vamos ver alguns outros conceitos. O primeiro é a lógica. É uma palavra muito usada no nosso dia a dia, não é mesmo? A lógica é uma técnica de encadear pensamentos numa determinada sequência lógica para chegar a um determinado objetivo. E o que seria essa sequência lógica? A sequência lógica são os passos executados até atingir um objetivo ou solucionar um problema. Podemos chamar esses passos de sequência de instruções, que devem ser seguidas para cumprir uma determinada tarefa. Esse conceito de sequência lógica envolveu um outro conceito, instruções. Podemos entender instruções como um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Vamos entender melhor esses conceitos com um exemplo bem simples do nosso cotidiano. Para o exemplo 1, imagine que precisamos utilizar uma caneta que está dentro de uma gaveta. A gaveta está fechada. Sabemos que a caneta está lá dentro. Sendo assim, precisamos primeiro abrir a gaveta para depois pegar a caneta. O nosso objetivo é utilizar a caneta. Para realizá-las, temos dois passos ou duas instruções: abrir a gaveta e pegar a caneta. Essas instruções têm uma ordem, ou seja, uma sequência lógica. Afinal, não dá para pegar a caneta sem antes abrir a gaveta, não é mesmo? A técnica que utilizamos para definir essa ordem ou essa sequência é a lógica. Esse segundo exemplo nos mostra como podemos tirar conclusões utilizando a lógica. Olha só. Bruno é mais velho que Fabiano. Fabiano é mais velho que Marcos. Logo, podemos concluir que Bruno é mais velho que Marcos. As instruções desse exemplo não fazem nenhuma relação direta entre as idades de Bruno e Marcos. Mas se utilizarmos a lógica, concluímos facilmente que Bruno é mais velho. Agora que já sabemos os conceitos sobre lógica, podemos definir o que é algoritmo. Algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica para resolver uma determinada tarefa ou problema. Na medida em que precisamos especificar uma sequência de passos, ou seja, uma ordem, precisamos utilizar a lógica. Dessa forma, percebemos que a construção de algoritmos está intimamente relacionada à lógica. Apesar do nome pouco usual, algoritmos são utilizados. Apesar do nome pouco usual, algoritmos são muito comuns no nosso cotidiano. Sem perceber, construímos e utilizamos algoritmos em várias situações. Um exemplo bem simples é uma receita de bolo. Nela,
estão descritos todos os ingredientes necessários e uma sequência de passos que se deve seguir para que o alimento saia conforme esperado. Vamos ver agora um exemplo de um algoritmo para a troca de uma lâmpada. Se eu pedir para cada um de vocês fazer um algoritmo para essa tarefa, de trocar uma lâmpada, certamente teremos vários algoritmos diferentes. E essa é uma das características dos algoritmos. Podemos ter vários algoritmos diferentes que cumprem um mesmo objetivo. Vamos ao exemplo? Bom, como eu disse, nosso primeiro algoritmo terá como objetivo trocar uma lâmpada. Os passos dele são os seguintes: pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar a lâmpada nova. Simples, né? Se observarmos bem, vamos perceber que mesmo de forma involuntária, utilizamos algoritmos em várias tarefas do nosso dia a dia. É fácil perceber que as instruções desse algoritmo têm uma sequência lógica. Antes de posicionar a escada, eu preciso pegá-la. E antes de colocar a lâmpada nova, é preciso retirar a lâmpada velha. Analisando o nosso exemplo da troca de lâmpada, podemos perceber que esse algoritmo faz a troca da lâmpada independente dela estar queimada ou não. Vamos fazer agora uma modificação nesse algoritmo, de modo que ele verifique se a lâmpada está queimada antes de fazer a troca. Vejam só. Para verificar se a lâmpada está queimada, precisamos acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então, veja uma novidade. Esse passo contém uma estrutura de decisão. A troca da lâmpada vai ser feita apenas se a lâmpada não acender. Continuando, vamos repetir os passos que fizemos no algoritmo anterior. Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada velha, colocar uma lâmpada nova. Note que os passos para a troca da lâmpada, que são esses aqui, possui um recuo em relação aos outros. Esse recuo indica que eles serão executados apenas se a lâmpada não acender. É como se esses passos estivessem dentro desse passo aqui, que contém a estrutura de decisão que verifica se a lâmpada está funcionando. Vamos agora imaginar que a lâmpada nova não esteja funcionando, ou que você tem várias lâmpadas e não sabe qual delas está funcionando. Para essa situação, podemos fazer um algoritmo que troque a lâmpada várias vezes, até que uma delas funcione. Vamos ver como fica. Nosso terceiro algoritmo ficará assim: acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então, pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Se a lâmpada não acender, então, repetimos os passos: retirar a lâmpada queimada, colocar outra lâmpada nova. Se a lâmpada não acender, então, retirar a lâmpada queimada, colocar outra lâmpada nova. Mas espera aí, até quando vamos fazer isso? O algoritmo que acabamos de ver vai repetir as ações de verificar se a lâmpada está queimada e substituí-la se necessário. Mas quantas vezes vamos repetir esses passos? Vai depender de quando for encontrada uma lâmpada funcionando, né? Porém, não é necessário repetir esses passos na escrita do algoritmo. Para isso, nós podemos utilizar uma estrutura de repetição com uma condição de parada. Nesse próximo exemplo, vai ficar fácil de entender como essa estrutura funciona. O início do nosso quarto algoritmo vai ser bem semelhante ao anterior.
acionar o interruptor. Se a lâmpada não acender, então pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Agora vai ficar diferente. Em vez de repetir as ações indefinidamente, colocaremos uma estrutura de repetição. Enquanto a lâmpada não acender, faça. Olha só, esse passo significa que tudo que está dentro dele será repetido enquanto a lâmpada não acender. E o que ele vai fazer enquanto a lâmpada não acender? Retirar a lâmpada queimada, colocar outra lâmpada nova. Quantas vezes ele vai repetir? Não sabemos. Vai depender de quando encontrar uma lâmpada funcionando. Vimos até aqui 4 exemplos de algoritmos, e a cada novo algoritmo fizemos alterações para melhorar sua eficiência ou acrescentar uma nova funcionalidade. Vamos fazer agora outra modificação no nosso algoritmo. Imagine que precisemos testar as lâmpadas de todos os cômodos de uma casa. Uma casa com 10 cômodos, por exemplo. Nosso algoritmo ficará assim. Como agora temos vários cômodos para testar, é preciso especificar qual deles será testado. Sendo assim, vamos começar acionando o interruptor do primeiro cômodo. Vamos fazer um total de 10 cômodos. O restante do algoritmo é semelhante ao anterior. Se a lâmpada não acender, então pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, subir na escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Enquanto a lâmpada não acender, faça: retirar a lâmpada queimada, colocar outra lâmpada nova. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para o segundo cômodo e assim sucessivamente até o 10º. Agora, será que precisamos escrever esses passos 10 vezes? Com certeza não. Lembra que usamos uma estrutura de repetição para testar e substituir a lâmpada quantas vezes fosse necessário? Pois é, aqui também podemos utilizar uma estrutura de repetição. Ela vai repetir os passos de verificação e possível troca da lâmpada para cada um dos 10 cômodos da casa. Vamos ver como fica. Inicialmente, vamos acionar o interruptor do primeiro cômodo. Veja o passo seguinte. Enquanto a quantidade de cômodos testados for menor que 10, faça. O comando ocupa 2 linhas porque não coube numa linha só, mas atente que é um único passo. Esse passo tem uma estrutura de repetição que vai fazer com que os 10 cômodos sejam verificados um a um, sem que precisemos escrever os passos 10 vezes. A sequência do algoritmo é igual ao anterior. Note que o recuo que há nos comandos seguintes, como vimos, esse recuo indica que os comandos recuados estão dentro do comando que tem um recuo menor. Ou seja, todos esses comandos estão dentro desse aqui, que possui a estrutura de repetição. Continuando o algoritmo, uma vez que fizemos a verificação e possível troca da lâmpada do primeiro cômodo, vamos passar para o próximo. O passo seguinte é esse: acionar o interruptor do próximo cômodo. Dessa forma, todos os 10 cômodos terão suas lâmpadas verificadas. Bom, pessoal, vimos aqui alguns exemplos de algoritmos. Na verdade, nós começamos com um algoritmo bem simples e fomos fazendo um refinamento do mesmo, ou seja, fazendo melhorias e acrescentando funções. Nesses exemplos, já pudemos observar 2 dos mais importantes recursos utilizados na construção dos algoritmos: a estrutura de decisão, que executa determinados passos através da verificação de uma condição, e vimos também a estrutura de repetição,
que executa um conjunto de passos várias vezes, sendo esse número de repetições também definido por uma condição. Agora olha só, a construção de algoritmos ela envolve basicamente três fases fundamentais: a entrada, o processamento e a saída. A entrada consiste nos dados de entrada do algoritmo, ou seja, as informações necessárias para que o algoritmo possa ser executado. O processamento são os passos utilizados para chegar ao resultado final. Nessa fase, são avaliadas e executadas todas as expressões e cálculos matemáticos envolvidos no algoritmo, assim como as estruturas de decisão e repetição, que nós falamos agora há pouco. A última fase, a saída, consiste nos dados já processados. Aqui será mostrado os resultados obtidos na fase de processamento. Vamos a um exemplo bem simples para a gente entender melhor essas três fases que envolvem a construção do algoritmo. Olha só, imagine que você precise construir um algoritmo que, a partir da nota de um aluno, informe se ele foi aprovado ou reprovado em uma disciplina. Vamos imaginar que a nota necessária para ele ser aprovado seja 60 pontos. Se ele obtiver menos de 60 pontos, será reprovado. Nesse nosso exemplo, a entrada de dados será a nota do aluno na disciplina. Sem essa informação, é impossível o algoritmo verificar se o aluno foi ou não aprovado. A fase de processamento, ela vai verificar se a nota que o aluno teve é maior ou igual a 60 pontos. Ele precisa de no mínimo 60 para ser aprovado. A saída vai exibir a mensagem informando se o aluno foi aprovado ou reprovado. Se o aluno tiver, por exemplo, 58 pontos, 58 é menor que 60, então ele será reprovado. Agora, um aluno que teve 72 pontos será aprovado, pois 72 é maior que 60. É muito importante, sempre que formos escrever um algoritmo, dividirmos o problema nessas três fases. Isso facilita a construção do algoritmo e garante que ele vá atingir o objetivo proposto. Nós vimos que a fase de processamento do algoritmo envolve expressões e cálculos matemáticos necessários para se chegar ao objetivo proposto. Esses cálculos matemáticos envolvem, além daquelas 4 operações fundamentais que a gente já conhece, outras operações. Vamos ver agora os operadores aritméticos, que é o conjunto de símbolos que representam as operações da matemática que podemos executar dentro de um algoritmo. Vamos começar pelas 4 operações fundamentais da matemática. Inicialmente, a operação da soma. Ela utiliza como operador o mesmo símbolo que já conhecemos, o sinal de mais. Esse operador é o símbolo que utilizaremos para representar a operação no algoritmo. Como exemplo, 2 mais 3 resulta em 5. A subtração também utiliza o mesmo operador que já conhecemos da matemática, o sinal de menos. No exemplo da subtração, 4 menos 1 resulta em 3. Continuando com as operações fundamentais, a multiplicação utiliza como operador o asterisco. Nesse caso, 3 vezes 4 resulta em 12. A última operação fundamental é a divisão. Ela utiliza como operador a barra. Como exemplo, temos 10 dividido por 2 resulta em 5. Além das 4 operações fundamentais que já conhecemos da matemática, temos também outros operadores aritméticos que podemos utilizar nos nossos algoritmos. Vamos ver. Temos o operador div, que consiste no quociente, ou seja, no resultado inteiro obtido da divisão de 2 números inteiros. Isso é importante. Esse operador ele tem como entrada apenas números inteiros. Sua saída, ou seja, seu resultado, também será um número inteiro. Por exemplo, 5 div 2 resulta em 2.
é o resultado inteiro da divisão. Outro exemplo, 7 div 2 resulta em 3. O resultado da divisão inteira entre 7 e 2 é 3. Outro operador que temos é o mod, que representa a operação módulo. Essa operação consiste no resto inteiro da divisão de dois números inteiros. Assim como no operador div, o operador mod tem como entrada apenas números inteiros e sua saída também é um número inteiro. Por exemplo, 9 mod 4 resulta em 1. Por quê? Se fizermos a divisão inteira de 9 por 4, o quociente, ou seja, o resultado é 2, mas o resto é 1. E como vimos, o mod consiste no resto da divisão inteira. Veja que para saber o resto da divisão, é necessário primeiro fazer a divisão inteira, ou seja, a operação com o operador div. Outro exemplo, 5 mod 3 resulta em 2. Por quê? Se dividirmos 5 por 3, o quociente é 1 e o resto é 2. Vamos fazer uma rápida revisão sobre a operação da divisão para ficar bem claro o entendimento dos operadores div e mod. Aqui temos uma operação de divisão com o nome dos seus componentes. 10 dividido por 2 resulta em 5. 5 é o resultado da divisão inteira. O resto é a diferença entre o dividendo e o resto é a diferença entre o dividendo e a multiplicação do divisor pelo quociente. Nesse exemplo, o divisor multiplicado pelo quociente é 10. A diferença para o dividendo, que também é 10, é 0. Assim, o resto é 0. Vamos fazer o mesmo para o exemplo que vimos antes. 9 mod 4. 9 dividido por 4 resulta em 2. 2 é o resultado da divisão inteira. Como a gente encontra o resto? O resto é a diferença entre o dividendo e a multiplicação do divisor pelo quociente. O dividendo aqui é 9. A multiplicação do divisor pelo quociente será 4 vezes 2, que resulta em 8. 9 menos 8 resulta em 1. Ou seja, o resto é 1. Nosso objetivo aqui não é resolver essas operações, mas sim entender a função de cada operador aritmético. Para ajudar ainda mais a aprendermos esses operadores, vamos ver agora exemplos comparando os resultados da divisão normal, da divisão inteira e do módulo, usando sempre os mesmos valores de entrada. É muito importante entender a diferença entre eles, pois eles utilizam como base a mesma operação fundamental, que é a divisão. Vejam só. Vamos comparar aqui os operadores de divisão, que é a barra, a divisão inteira, o div e o módulo, que é o mod. 7 dividido por 2 resulta em 3,5. Essa é a divisão normal. 7 div 2, ou seja, a divisão inteira entre 7 e 2, resulta em 3. 7 mod 2 resulta em 1, pois o resto da divisão inteira entre 7 e 2 é 1. Como falamos, para encontrar o resto, precisamos fazer a divisão inteira. Para esse exemplo, 7 div 2, a divisão inteira entre 7 e 2 resulta em 3. 3 vezes 2 dá 6, para 7 dá 1. Então 1 é o resto da divisão, ou seja, o módulo. Veja esse outro exemplo.
11 dividido por 3 resulta em 3,6666. Esse é o resultado da divisão normal. 11 dividido 3 resulta em 3. Resultado inteiro da divisão. Bom, 11 dividido 3 resulta em 3. 3 vezes 3 resulta em 9. Para 11 dá 2, que é o resto. Sendo assim, 11 mod 3 resulta em 2. Temos também outros operadores aritméticos, que remetem a operações que aprendemos na matemática. Olha só. A exponenciação é a operação de elevar um número a uma dada potência. É também chamada de potenciação. Ela é representada por 2 asteriscos. No primeiro exemplo, temos 4 elevado a 2, que resulta em 16. Por quê? 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, 4 vezes 4, é igual a 16. No segundo exemplo, temos 2 elevado a 3, que resulta em 8. Por quê? 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, resulta em 8. O próximo operador é o da radiciação, que significa a raiz quadrada de um número. No primeiro exemplo, temos a raiz quadrada de 9, resulta em 3, já que 3 vezes 3 resulta em 9. O segundo exemplo, temos a raiz quadrada de 25, que resulta em 5, já que 5 vezes 5 resulta em 25. Vimos que o operador da exponenciação é representado por 2 asteriscos e o operador da radiciação é o SQRT. A representação desses 2 operadores pode variar de autor para autor. Sendo assim, não estranhe se você encontrar outra forma de representação em livros ou outra fonte de pesquisa. O mais importante é entender a função deles. Continuando, temos mais alguns operadores, vejam só. O incremento de 1 é representado por 2 sinais de adição. Esse operador incrementa 1 ao número, ou seja, soma uma unidade a um determinado número. Por exemplo, 4 incremento de 1 resulta em 5. 10 incremento de 1 resulta em 11. Temos também o decremento de 1, que é representado por 2 sinais de subtração. Esse operador decrementa 1 ao número. Decrementar é subtrair uma unidade de um dado número. Por exemplo, 8 decremento de 1 resulta em 7. 20 decremento de 1 resulta em 19. Para finalizar, vamos ver mais 2 operadores. O operador int retorna a parte inteira de um número. Por exemplo, a parte inteira de 4,58 resulta em 4. A parte inteira de 2,7 resulta em 2. O último operador é utilizado para obter a parte fracionária de um número. Ele é representado pela palavra frac. No primeiro exemplo, a parte fracionária de 7,89 resulta em 0,89. E a parte fracionária de 10,5 resulta em 0,5. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Lembrando, não deixem de ler o livro didático. Para aprimorar o conteúdo aprendido nessa aula, resolvam as questões propostas no livro. Qualquer dúvida, não deixem de postar no fórum. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Um abraço.